Fala pessoal, boa noite. Dia 11 de setembro de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta sexta-feira. Estou gravando o vídeo, estou disponibilizando um pouco mais tarde, mas porque eu me lembrei de uma história que eu vou compartilhar com você aqui rapidamente. Em 2003, quando eu comecei a acompanhar o mercado de ações, comecei como muitos devem começar, né? Tipo, conversa com alguém, a pessoa já atua, e aí mostra para você e você, opa, legal. Mas eu não tinha estudado ainda nada, eu só achava interessante o mercado de ações. E aí fui comprar uma determinada ação. Na época eu me lembro bem, era uma ação era TNLP 4, uma ação da Telepar Norte. Comprei uma ação, custava baratinho, comprei, mas estava perdendo dinheiro. E era uma sexta-feira, eu perdendo dinheiro, eu cheguei e falei assim, era uma mixaria também, coisa pouca. Mas eu fiquei chateado com aquilo, angustiado. E aí, na época, eu conheci um profissional, né, que, vamos dizer, antigamente não tinha o home broker, igual tem hoje, né, ainda lá em 2003. E aí, resolvi ligar, eu muito ansioso, sou ansioso, resolvi ligar para esse profissional e perguntar para ele o que ele achava. E ele me deu a seguinte resposta, que foi ali o grande motivador, ali foi um catalisador violento para que eu começasse a caminhada de estudo, que foi o seguinte: hoje é sexta-feira. Não vou olhar, não quero saber de nada do mercado hoje. Segunda-feira a gente vê. E foi com isso, não estou julgando, cada um tem a sua maneira de enxergar. Eu falei, puxa, eu vou estudar, eu vou aprender para não depender. E é por isso, eu explico agora, acabei de explicar aqui rapidamente, em quase 2 minutos, o que me motivou a estudar. Apesar, é claro, eu gostava do assunto, tinha interesse, mas foi ouvir isso. Eu falei, não quero terceirizar a tomada de decisão. Eu posso perder tudo que eu tenho, né? Claro, a partir do momento que eu não faço uma gestão de risco, mas eu vou estudar e se tiver que perder, sou eu que vou perder. Não porque alguém me falou que é para comprar, que é para vender, e aí fui começar a caminhada dos estudos. E por isso, depois fiz MBA na área financeira, como se fosse um hobby, porque eu curtia muito, não agregava nada na minha profissão como engenheiro, não ganhei mais, não passei a ganhar mais por causa disso, mas gostava, curtia, e fiz a prova Prancor, cheguei a atuar um pouco como agente autônomo, não me identifiquei naquele momento muito com a atividade, e aí comecei minha caminhada, e aí já estou bem aí na frente, já passei mais de 12, 13, 14 anos aí, e chegamos aqui hoje, né? Então essa aí rapidamente foi a história, e por isso eu decidi, eu falei, não vou gravar esse vídeo na sexta-feira, porque o mercado caiu, fechou abaixo dos 100 mil pontos, e provavelmente, talvez, se você estiver assistindo esse vídeo hoje, talvez esteja assistindo porque pode estar um pouco preocupado. E agora, o que vai acontecer? Você gostaria de interagir com alguém e o vídeo aqui, através dos comentários, é uma oportunidade. Por isso estou gravando esse vídeo na sexta-feira, poderia gravar no domingo, mas essa história que eu acabei de contar para você me motivou, falei, não, tem que gravar o vídeo hoje. Sabe aquela história? Não quero que façam eu não vou fazer com as pessoas o que eu não quero que faça comigo. Na época eu não gostei muito disso, fiquei um pouco chateado, nada contra a pessoa, né? Cada um tem uma maneira de ver a vida, não estou falando que a minha é a correta, mas foi isso que me motivou, e por isso eu só estou querendo fazer algo que lá atrás eu gostaria que tivessem feito comigo e estou fazendo hoje aqui. Então, sexta-feira, vamos falar, contei uma história, e isso tem muito a ver com o mercado, né? Então, experiência, é a vida e coisas que eu passei e estou compartilhando aqui com você. Então vamos falar sobre o fechamento do mercado hoje. Já adiantei, né? O Ibovespa fechou abaixo dos 100 mil pontos, fecha aí, segundo o pregão. Vamos ver agora os dados, as informações. Lembrando, o objetivo aqui é informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. Acabei de justificar para você por que eu não acredito nessa linha. É claro, Rodrigo, mas eu assino uma casa de análise. Ótimo, não tem nada contra. Não estou falando que está errado isso. O que eu estou falando está errado é você entregar, terceirizar 100% a sua tomada de decisão. A casa de análise é uma fonte, da mesma forma que você está assistindo o vídeo aqui, apesar de não ser um vídeo de análise. Pelo contrário, é um vídeo informativo e educacional. Eu passo para você informações, um resumo de o que aconteceu hoje na Bolsa, essa é a ideia, e motivo você a procurar mais informações. Inclusive, disponibilizo aqui no canal um mini curso gratuito, Empreenda no Mercado de Ações. Vai lá, assiste o mini curso, acho que vai valer a pena, coloca o seu comentário, a gente troca aí experiências. Então,
enfatizando, não se trata de recomendação de compra e venda, invista em conhecimento, desenvolva uma análise crítica mínima. Vamos falar do mercado hoje, vamos começar a falar do mercado aqui, olhando o gráfico do Ibovespa dolarizado, um comentário, isso que é muito legal também desse trabalho, conhecendo pessoas aí que têm o mesmo interesse do que o meu, né? E aí o Paulo Mesquita publicou um comentário falando sobre o gráfico do Ibovespa dolarizado, tal, e claro, no comentário não dava para incluir o gráfico. E aí eu fui tentar imaginar o que ele estava me falando. Eu sempre apresento esse gráfico aqui do Ibovespa dolarizado, mas não tinha pensado. E eu falei, ele falou em canal de alta. Onde é que está um canal de alta aqui? Eu identifiquei de primeira, não, mas identifiquei no primeiro momento esse canal de alta, essas linhas pontilhadas em azul. O comentário você pode ver no vídeo de ontem, tá? Tá registrado no vídeo de fechamento do dia 10 de setembro e também pode ver lá no Telegram. Eu publiquei lá no Telegram, t.me/VeraTrading, o link na descrição desse vídeo. E também identifiquei um canal de baixa que eu não tinha marcado até o momento aqui. São essas linhas tracejadas vermelhas. Não vou me estender muito aqui no comentário, eu passei só falando minha visão no sentido. A gente pode observar que o Ibovespa dolarizado está na metade do caminho, né? Se a gente considerar esse canal de alta aqui, essa linha pontilhada aqui azul. E comentei também, já venho comentando já há um tempo aqui, sobre essa zona de confusão, essa zona de briga aqui do Ibovespa dolarizado, que ele não consegue superar essa zona acima dos 20.300 pontos, que a gente vem comentando aqui, não é de hoje não, já tem um tempo aí, comentou, já marcou, quando ele chegou nessa zona aqui, até um pouco antes dele chegar nessa zona, eu comentei sobre isso aqui, lá no passado. Então a gente vê o seguinte, a gente fica agora na expectativa, já tinha essa expectativa antes, será que o Ibovespa pode recuar e vir testar essa antiga resistência aqui nos 15.650 pontos, isso em dólar, e testar uma antiga resistência como suporte? Para a gente ficar otimista, eu comentei também, eu acho, é minha visão, tá? Não é uma análise aqui, é uma visão. Eu acredito que o Ibovespa teria que romper os 20.300, confirmar esse rompimento aqui. E aí eu vou começar a pensar, será que isso aqui é um canal de baixa? Será que é? Tracei. Como é que eu traço um canal de baixa? Eu pego os topos, ligo os topos, né? Ligo os topos, puxo a paralela, eu tenho a linha de retorno, que eu coloquei até aqui o fundo em janeiro de 2016. Então, essa é a situação do Ibovespa dolarizado, e vou repetir o que eu coloquei lá no comentário, né? Eu entendo como uma indefinição. Você entende diferente? Legal. Coloca aqui no comentário, participe. E também, lembra você, inscreva-se no canal. Se você está achando esse trabalho interessante, dê o seu like e compartilhe com os amigos. Os amigos estão começando no mercado, quer entender mais sobre o mercado. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E fico contente em ajudar as pessoas aí. Também é uma oportunidade. Eu gosto de uma frase que eu escutei de um padre numa igreja. Ele falou assim, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. É óbvio isso, porque a minha orelha é a mais próxima. Meus ouvidos estão mais próximos. E é isso mesmo, eu falando aqui, vou desenvolvendo, vai gerando questionamento, eu vou pensando, às vezes eu falo alguma coisa aqui para vocês e eu faço uma análise crítica depois. Poxa, vou olhar isso, vou avaliar. E também os comentários, as pessoas comentam, participam, agregam muito. Então, também não esquecendo, muito obrigado. Vamos falar aqui então do Ibovespa dolarizado, essa é a situação, esse é o panorama. E vou dar até um zoom aqui para você perceber. Sabe o que é essa linha laranja aqui? É uma linha antiga do Ibovespa dolarizado. Lembrando que a gente está vendo o gráfico semanal aqui, tá? É um gráfico semanal. Essa linha a gente traçou como? Essa linha laranja pegou o fundo de setembro de 2002 e o fundo aqui de 2016. Com 2 pontos eu tenho uma reta, tracei. E olha que interessante. Você pode chamar de coincidência, eu chamo isso de técnica, né? Não que isso fosse uma garantia, porque isso aqui não é ciências exatas, calcula o número. Mas aonde o Ibovespa encontrou um apoio, justamente aqui, trabalhando nessa linha de suporte, aí, essa linha de tendência de alta, traçada lá de setembro de 2002. Então, essa é a situação do Ibovespa dolarizado. Vamos ver o S&P 500, o S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana. Estou colocando aqui, já não é o caso do S&P, um gráfico de 1 hora. O que a gente percebe? A gente percebe um fundo, um topo lá em cima, no gráfico de 1 hora, um fundo mais embaixo, né? Inclusive tem um outro aqui também. Eu posso até pegar aqui e ligar esses
topos, eu falei fundos, desculpa, topos, tá? Eu posso ligar esses topos aqui e ter uma linha de tendência de baixa. Essa é a situação aqui do S&P 500 no gráfico de 1 hora. A gente pode ver o gráfico depois o gráfico diário. Você vê que ele foi acima dos 3.395 pontos. Isso aí é a partir aí do dia 24 de agosto, né? Ficou acima, fez um topo histórico, passando lá dos 3.560 pontos, mas recuou. Ele voltou e agora, depois aí de alguns pregões, vamos colocar no gráfico diário aqui para a gente ver, para ficar melhor, a gente observa que ele não consegue voltar a se manter acima dessa antiga resistência aqui, que era o topo histórico antes, né, dessa alta aqui. Era o topo histórico de 2020, antes da crise aí da Covid-19. Então, a gente vê já o segundo pregão, no momento é o segundo pregão, que ele está abaixo aí dos 3.395 pontos. Tá aqui, é o que? É o fim do mundo? Não, é um sinal de alerta para a gente prestar atenção, fazer gerenciamento do risco, saber, pô, vou entrar nessa posição? Estou achando muito boa, tá passando nos meus critérios aí para entrada, então vou. Agora aí, pelo conceito do tipo, caiu muito, vou comprar, tem que tomar muito cuidado. Falando em caiu muito, vou comprar, a gente pode lembrar do caso de IRB, né? Vamos olhar já aqui IRB 3, olha a IRB aí, hoje fechando a R$ 6,04, hoje fechou com uma queda de 4,13%. No ano ela registra uma queda de 82%, 83%. E aí parece que na próxima semana, talvez não, porque não tem como ter certeza disso, mas tá com uma cara aqui que ela vai testar esse fundo em R$ 5,85. Tem gente que pode achar, poxa, mas é impossível esse papel ir abaixo de R$ 5,85. Ela já tentou, será a terceira tentativa. Eu já digo que para mim já está tentando, porque eu vejo a gente pode trabalhar com faixa. 5,85 foi a mínima, tá? Então aqui, ó, primeira vez aqui, segunda vez aqui e seria a terceira. Vamos ver se ela se mantém aí. Vai dar um susto em quem tiver comprado se ela perdeu os 5,85, né? Então isso aí é o gráfico de IRB, um exemplo de uma ação. E aí, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Olha um papel que chegou no início ainda desse ano, ele custou R$40, quase R$41. E hoje está custando R$ 6,04. Mas, Rodrigo, isso tem história do papel, é uma outra situação, mas é um exemplo. Se você falar assim, dezembro de 2019, que esse papel em setembro de 2020 estaria custando R$6, as pessoas iam rir de você. Iriam rir. Agora, eu não fiz essa previsão, não fiz previsão nenhuma, não achei em momento algum isso, tá? Que ia chegar um dia a R$6, mas isso mostra o seguinte, isso chama atenção, que é para não entrar nesse critério do tipo, caiu muito, tem que subir. Não, em nenhum lugar está escrito isso. Vamos seguir aqui, vamos falar aqui do mercado. Voltando aqui, né? Vamos falar do Ibovespa hoje, do mercado hoje. O que a gente viu? A gente viu hoje o setor de materiais básicos puxando o Ibovespa aí, puxando não, segurando o Ibovespa, melhor dizendo, com uma alta aí de quase 1%, e o destaque vai para quem? Para Vale, com uma alta de 5% hoje. Vale é aquele papel que quem fez preço médio de Vale, mas vou fazer preço médio num papel que está subindo? Por que não? O papel está subindo, você vai aumentando posição, você pode aumentar a posição. Imagine quem aumentou posição em Vale na semana passada, de repente. Vamos ver aqui o gráfico de Vale, já que de cara aqui você já tem ideia que foi a maior alta hoje do Ibovespa. Vamos botar aqui o gráfico de Vale 3. Tá aí a Vale 3, ó. A Vale 3 aí testando mais uma vez aqui um ponto aqui de briga na faixa de R$ 62,15. Hoje ela teve uma alta de 5,84%, com aumento de volume acima da média aí para Vale. Será que ela vai buscar aqui o topo histórico aí de 2020 em R$ 63,88? Então, essa é a situação de Vale aí, tá? Vale aí indo muito bem hoje. A gente vê também aqui, ó, as outras ações de materiais básicos foram bem. Bradespar, que é uma holding da Vale, CSN também foi bem, com uma alta de 4%, a Gerdau Metalúrgica e a Gerdau ainda com uma alta de 0,3%. Em todo caso, tiveram ações que fazem parte do setor de materiais básicos que teve queda hoje. Klabin, a Suzano, Usiminas, a Braskem e a Duratex. Vamos ver o gráfico da Goal 4 aqui, para a gente ver o desempenho dela aqui, aproveitando. Vamos lá. Goal 4.
A gente vê Goal 4 aí, acima da média móvel de 21 períodos, essa linha azul aqui que eu estou passando o mouse, mas a gente vem comentando aqui ó, sobre uma linha de tendência de baixa. Ah, então isso aí vai cair, não. Eu estou mostrando para você uma referência, tá aqui a linha de tendência de baixa, ela chegando a uma linha de tendência de baixa que a gente traçou lá de 2008, lá, essa linha de tendência de baixa, e ela vai testando essa linha. Ela testou uma vez aqui, no início de 2020, não superou, por aquelas coincidências, né, do mercado, parece uma mágica e tal. Aí vem a crise da Covid, ela recua bem, recuou, mas por enquanto agora o que a gente vê aí a partir dessa recuperação é ela acima de uma linha de tendência de alta, essa linha amarela aqui, ó. Ela acima dessa linha de tendência de alta, com a média móvel também apontando para cima por enquanto. O ponto de atenção é justamente essa linha vermelha aqui, que é a linha de tendência de baixa que a gente comentou. Volume hoje um pouco abaixo do volume médio, hoje com uma alta aí de 0,44%. Seguindo aqui, vamos ver agora o Ibovespa e Small Cap, né? O índice de Small Cap com uma queda de 1,57%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 0,48%. No ano, o Ibovespa registra uma queda de quase 15%, enquanto o índice de Small Cap registra uma queda de 16%. Vamos ver o desempenho do Ibovespa hoje. O Ibovespa hoje aí fechando nos 98.363 pontos, e aí mostra pra gente, é o segundo pregão em que o Ibovespa fecha abaixo aí dos 100 mil pontos, né? Falando aqui, olhando um passado recente. Você vê aqui a configuração dos últimos candles aqui, dos últimos 5 candles aí do Ibovespa. Então eu tenho fechamento aqui a 98.363 pontos. E como é que foi o mercado hoje, falando do Ibovespa, né? A gente vê o Ibovespa aí, ele abriu a 98.839 pontos. A máxima do dia foi em 99.435 pontos. A mínima em 97.758 pontos. Olhou esse número aqui? 97.758 pontos. E o fechamento em 98.363 pontos. Vamos olhar o gráfico do Ibovespa aqui. Tem um detalhe aqui para mostrar para você no gráfico do Ibovespa, você que está acompanhando aqui o canal. Eu já tinha marcado aqui, a gente tinha marcado aqui junto aqui, esse ponto aqui, ó, 97.400 pontos. Por quê? Porque a gente olha para o passado e observa que foi uma antiga resistência. Então, esse possível ponto aqui, que foi uma antiga resistência, agora pode funcionar como um suporte. Então, isso aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, caso o Ibovespa não consiga se manter acima de 97.400, seria os 93.200. Só que você olhando aqui, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, eu só quero mostrar para você, porque vender festa é fácil. Falar que vai subir, olha, eu vou te dar a grande dica, siga, vou fazer você ganhar R$1.000 por dia, isso é fácil. O difícil é mostrar os fatos, fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Mostrar para as pessoas os riscos envolvidos. Porque você pode até não gostar, mas protege o seu capital. E eu vou te dar um exemplo seguinte, se a gente usar o Fibonacci, você assistindo o mini curso Empreenda no Mercado de Ações, eu falo sobre Fibonacci. Claro, não me aprofundo tanto, mas comento bastante sobre Fibonacci lá. Se eu traçar um Fibonacci desse fundo aqui até o topo, onde é que estariam os possíveis níveis de correção? Só inverte aqui, tá? Não se preocupa com o valor percentual. Então a gente teria níveis de correção, caso perca os 93 mil, não vamos pensar nisso agora, tem que perder, não chega nos 89 antes de perder os 93. Então tem 93 mil aqui pontos, isso pode ser um processo que leve tempo, não vai acontecer de uma hora para outra, como também pode do Ibovespa voltar a subir, inclusive até romper os 103.265 pontos. Eu estou mostrando para você possibilidade. Quando a gente mostra possibilidades, não quer dizer que aquilo vá acontecer. Eu posso dizer que algo tem 90% de chance de acontecer, isso não quer dizer que vai acontecer. Ah, não, tem 99% de chance de acontecer. Tá bom, mas tem 1% de chance de não acontecer? Tem. Então, se tem 1% de chance, pode não acontecer. Então, eu estou mostrando aqui para você possibilidades. Eu não vou nem falar muito desses níveis de Fibonacci, que seriam o quê? Os 38,2% de correção desse movimento aqui de alta, seria os 89 mil pontos. Depois vem os 83.800 pontos. Mas por que a gente só estou mostrando, falando da ferramenta do Fibonacci? O foco agora é o quê? Os 97.400 e os 93.200. Se o Ibovespa, por acaso, voltar, e pode acontecer, nada é impossível, ele voltar aqui, e não são essas linhas aqui que vão mover o preço, não são essas linhas que vão mover o Ibovespa, serão os participantes. Se ele fizer aqui um candle de alta e voltar a subir, ok,
beleza, a gente reverte, a gente, vamos dizer assim, ajusta a posição. Eu estou mostrando as possibilidades, e sempre com uma visão não de quem vende, mas quem está procurando oportunidades de compra, que eu acredito que seja a maioria no mercado. Então, eu estou alertando sobre essas possibilidades aqui, apenas isso, tá? Sempre lembrando e enfatizando, o objetivo aqui é informativo e educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. Monte a sua estratégia, contei a história aqui no início do vídeo, para te incentivar, te motivar também a estudar. Então, vamos seguir aqui, ó. A gente vê o quê? Os pontos aqui de resistência calculado pela técnica do pivô. O ponto de resistência, o próximo ponto de resistência 99.300, o segundo ponto 100.200. O suporte, a gente vê suporte aqui na faixa de 97.600 e o segundo suporte em 96.840. Você vê que o primeiro suporte 97.600 coincide lá com aquele suporte que a gente comentou, o primeiro suporte ali do Ibovespa ali, agora o mais próximo, o suporte mais próximo. Se a gente olhar nesse gráfico simples de linha, o que a gente pode fazer também? Traçar uma linha de tendência de baixa. Vou traçar aqui em amarelo, ó. Essa é a situação do Ibovespa agora, ó. Essa é a tendência. Por quê? Você vê aqui, ó, topos ascendentes, tá? E fundos, topos descendentes, perdão, e fundos descendentes também. Essa é a situação. Está fazendo fundos mais abaixo, né? Então, essa é a situação do Ibovespa. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa técnica de cálculo aqui, que foi um comentário apresentado pelo J. Marcos Logística aí no vídeo de ontem, no vídeo do dia 10 de setembro. Mas antes eu quero mostrar o seguinte, das 77 ações que fazem parte do Ibovespa, apenas 13 ações fecharam em alta. Olhando aqui mais uma vez, você pode ver a variação no dia, na semana, no mês, no ano e nos últimos 12 meses. Então, na semana, o Ibovespa fecha com uma queda de 2,84%. No ano, a queda é de 1%. Está aqui o Ibovespa. Agora vamos falar dessa técnica, desse cálculo aqui, que eu falei que é um cálculo do livro do Kaufman, né? Tem outros livros também, o livro do Kaufman, que é Trade System. E aí, o comentário do Marcos, acredito que é Marcos pela descrição ali do login dele, J. Marcos, no YouTube, me motivou a fazer esse gráfico aqui para mostrar o seguinte, será que eu não fiz de vários períodos, tá, o Marcos? Até pretendo fazer esse estudo, mostrar aqui, compartilhar com você, mas quando é que a gente vê os pontos, está vendo esses pontos aqui roxos aqui? São as mínimas do dia. Eu vou ignorar aqui a resistência, tá? Porque a gente percebe que essa linha de resistência, que é a resistência 2, praticamente aqui ela não foi rompida, só teve um caso aqui, ó. Só um caso aqui que ela foi rompida aqui, que a máxima do dia chegou a romper, tá? As outras linhas, você percebe que na resistência 1, aqui a máxima do dia na resistência, a máxima do dia na resistência, aqui bem próximo também, aqui bem próximo também, aqui bem próximo, aqui, olha só que interessante, aqui também próximo, aqui superou a resistência 1, aqui também superou a resistência 1, aqui não superou, aqui superou a resistência 1, aqui não superou. Então, a gente só tem um caso que superou a resistência 2 e alguns casos aí em que supera a resistência 1. Já no caso do suporte, de 20, se eu não me engano aqui são 21 dias, em torno de 21 pregões, a gente tem 5 pregões aí em que, na mínima do dia, foi superada o suporte 2, o segundo suporte, tá? Então, isso aí é um estudo só para dar um esclarecimento, foi um comentário aí feito aqui pelo Marcos, aí acredito que o nome dele seja Marcos, pelo login. E aí eu iniciei esse estudo e conforme o desenvolvimento, eu achando interessante, compartilho aqui com vocês. Vamos seguir aqui, vamos falar da oscilação máxima do Ibovespa. Você viu no gráfico, na tela anterior aqui, que foi um dia classificado como normal, com uma oscilação de 1.677 pontos, a oscilação abaixo da oscilação registrada ontem, né, no dia 10 de setembro, que chegou a quase 3.000 pontos. Falando de volume, o volume hoje foi dentro da média, um volume de 21 bilhões e 700 milhões, está aqui o volume, tá? A média está em 21 bilhões e meio, um dia de queda com o volume aí dentro da média, e o volume médio diário em setembro de 21 bilhões, quase 22 bilhões. Vamos ver aqui o gráfico de 5 minutos, o comportamento do Ibovespa, ele abre, tenta aqui, logo nos 15 minutos aí de pregão, tenta até chegar lá nos 99.500 pontos, não consegue, recua. Quando abre o mercado norte-americano lá, o S&P
né? Ele registra uma queda ainda mais forte, perdendo os 98 mil pontos, ainda abaixo dos 98 mil pontos. Depois, a partir de 11h10 aqui, se recupera. Esse é o objetivo aqui desse vídeo, mostrar para você o desenrolar, o que aconteceu durante o pregão, né? E os detalhes, igual eu estou mostrando aqui. Então, a partir aqui de meio-dia, volta a recuar e vai mostrando. Quando chegou aqui, parecia, será que agora vai romper os 99.500? Mas ele levou mais uma pancada. Veio para baixo, testou de novo os 98 mil pontos. Então, aqui, olhando por aqui, a gente até vê, vamos dizer, para os próximos pregões, o seguinte: a briga vai ficar e a expectativa vai ficar. Vem abaixo nos 98 mil pontos e confirma isso, ou rompe essas resistências aqui, aí vamos falar aí de 99.500. Então, para o próximo pregão, a gente pensa, eu pensaria em 98 mil pontos e 99.500. Vamos ver aqui, vamos lembrar aqui dos pontos aí de suporte e resistência. Ele está falando de 97.600, o primeiro suporte, né? E a primeira resistência 99.300, essa é a situação. E aí você vê aí que depois ele não mostrou força, né, de recuperação, não foi mais, nem chegou aí acima de 99 mil pontos, isso a partir na parte da tarde, mas fechou um pouco acima aí da mínima do dia lá, que foi 97.758 pontos. Então, essa é a situação. Vamos falar do setor commodity de matéria-prima. A gente já viu que a Vale foi muito bem hoje, uma alta de 1,36%, mas varejo de consumo com queda de 0,80%, os bancos com uma queda de 1,44%, as construtoras com queda de 2%, elétricas com queda de 1,93%. A Petrobras com uma queda de 1,08%. Aqui a gente está vendo o seguinte: aquelas ações que tiveram destaque de volume, tiveram maior quantidade de ações negociadas no dia. Quais foram? Petrobras está em primeiro lugar aqui e registrou uma queda de 1%. Vamos ver o gráfico de Petrobras aqui, ó. Petrobras a gente vem acompanhando aqui, a gente vê um processo de definição, testando aí o suporte de 21,88, próximo nível de suporte 20,90. Mas ela ainda está testando aqui os 21,90, na minha opinião, né? A resistência está lá em 23,94. A gente pode, deixa eu voltar aqui para você ver as médias, ó, média de 21 períodos na horizontal, média de 200 períodos na horizontal, mostrando uma indefinição aí, um volume hoje acima da média, o volume de Petrobras. Via Varejo, depois a segunda aí com uma queda de 0,33%. Depois vem Cielo, vamos ver, Via Varejo, Cielo com uma queda de 4%, e vamos ver também a Cogni 3 com uma queda de 3%. Então vamos começar aqui por Via Varejo. A Via Varejo está aí testando aonde? Testando o suporte aqui, ó, 17,64. Ela testando esse suporte, já trabalha abaixo da média móvel de 21 períodos, hoje fechou com uma queda de 0,33. Cielo 3, um exemplo bacana aí de canal de alta, longo aí, né? Canal de baixa, perdão, de canal de baixa, média móvel apontando para baixo, hoje uma forte queda, perdeu esse fundo aqui, uma queda aí de 4,31% hoje a Cielo 3. E a outra ação, a Cogni 3, também muito comentada, hoje um volume abaixo aí, ela vem de 2 pregões com volume abaixo da média, mas ela aqui fechou a R$ 5,70, tendo um suporte aí na faixa de 5,52, tá? Ah, Rodrigo, então o suporte é para comprar. Não, eu não estou falando isso. A gente tem que avaliar as condições, não é porque bateu no suporte, porque nada impede. Se a gente analisar aqui vários pontos aqui, ou de suporte ou de resistência, né? Se alguém disser assim, então resistência é para vender, aqui, ó, resistência, resistência. E olha esse dia aqui, ele rompe essa resistência com gap ainda, um gap de abertura, rompe um dia de forte alta, uma alta acima de 5%, eu sei aqui porque a gente criou essa nomenclatura, né? O candle verde aqui registra altas superiores a 5%, o candle vermelho quedas superiores a 5%. E olha só depois o que o papel fez. Então não existe essa regra. Tem que avaliar o contexto. Nesse momento aqui, esse rompimento foi um belo sinal. Foi um belo sinal porque todo o contexto ajudava, o Ibovespa estava indo bem, tá? Então, essa situação, a gente não pode levar isso como, não, eu quero a fórmula, eu quero a solução, não é bem assim, né? Eu não acredito nessa forma, né, nessa maneira. Eu acho que tem estudo aí, e comento bastante, os comentários apresentados aí nos últimos vídeos são bem interessantes, né? Eu tentei agregar aí com uma visão, vamos dizer, do mercado, eu acompanhando o mercado, investindo por conta própria, compartilhando com vocês. Então, tendo tempo, assista, leia. Eu acho que é bem interessante. E mais uma vez eu lembro, inscreva-se no canal, participe. Ah, não quero comentar, legal, mas dê o seu like para o
canal, para o vídeo ganhar visibilidade, para ter mais participantes, essa é a ideia. A ideia é mostrar um trabalho com foco educacional, mercado de ações sem mágica, hashtag mercado sem mágica. Essa é a ideia, é nisso que eu acredito, é nisso que me motiva, é isso que me motiva a fazer os vídeos. Se for para, não, vou te mostrar como ganhar milhões, aí eu tô fora, não acredito nisso, eu acredito, vamos dizer, nessa ciência aqui, que você está vendo que não é só fazer análise de gráfico, traçar média, não é isso, estou te mostrando outros dados aí, e vou te mostrar mais daqui a pouco. Mais informação. Então a gente vê aqui, olhamos aqui as ações, já olhamos Vale também, e olhamos IRB, aí, falando de algumas ações aí com destaque de volume. Também quero lembrar você que depois que eu disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube, eu estou disponibilizando lá no Telegram também esses mapas aqui, ó, para você fazer um estudo aí durante o final de semana, ver o que chamou a atenção. Você vê que a gente olhando para o Ibovespa, esse mapa do Ibovespa, eu mostro para você aqui o peso dos setores, eu mostro a variação na semana. O setor financeiro aí com a maior queda, né, do Ibovespa, 64 ações fecharam em baixa na semana, várias informações, a variação aí de destaques na semana, no mês, no ano, com a variação, né? A gente vê aqui que no mês o destaque está com azul, isso considerando só as ações que fazem parte do Ibovespa. E outras informações aí, como o volume do último pregão, o volume médio, o volume financeiro, outras informações para você entender, começar, que ações... E aí, Rodrigo, o que eu faço com essa informação? É começar a procurar distorções. Eu não sou o dono da verdade aqui. Talvez você vai identificar coisas, isso aqui é interessante, empresas do mesmo setor, mas ainda não andaram, né? Então, essa é a ideia aqui do mapa, é ajudar. É mais uma ferramenta, é mais um dado de entrada para o seu processo de tomada de decisão. E além desse mapa do Ibovespa, apresento também o mapa do índice de small cap. Aqui o mesmo trabalho. Você vê que no índice de small cap também se destaca o setor financeiro com uma queda de 9,7% e o setor de petróleo, gás e biocombustíveis com uma queda de 9,5%. Está aí. Das 95 ações que fazem parte desse índice, 87 ações fecharam em baixa. E aí você pode ver com bastante calma e analisar aí cada ação. Destaques do dia, Vale 3, a gente já viu, alta de 5,84%, Bradespar, alta de 4,35%, o Pão de Açúcar, aí, mais uma vez, alta de 3,97%, a gente vai ver que foi mais um dia de volume forte em Pão de Açúcar. Então, vou abrir aqui o gráfico de Pão de Açúcar para a gente ver, tá aí. Foi um dia de volume forte, com alta aí de 3,97%, mas ele encontrando aí uma briga aí para romper esse nível de Fibonacci aqui de 50%, referente a esse processo de queda aqui durante a crise da Covid. Está aí o gráfico da Pecar 3, Grupo de Pão de Açúcar. Vamos voltar aqui, destaque negativo do dia, Cielo a gente já viu, a IRB, né? A Intermédica, queda de 3,77%, Qualicorp, setor de saúde, estando aí destaque negativo do dia, né? E Ipera com queda de 3,59%. Seguindo aqui, a gente pode ver também os destaques. Pode ver os destaques aí de volume de área acima do volume médio, ó. Destaque aí para Pão de Açúcar, Bradespar, a Petrobras, ações ordinárias da Petrobras registraram um aumento de volume de área 84% acima do volume médio, chamando a atenção isso. Vale 3 registrando aí um aumento de volume de 83% também. Vamos ver o gráfico aí da Petri 3, que tem um destaque aí de volume, a Petri 3 aí, ó, buscando aí próximo aí do suporte em R$ 21,42. Tá aí o gráfico da Petri 3. Voltando aqui, a gente também vê as ações com destaque de IFR, aparece aí a Taurus Armas aí com IFR alto, depois a Azul, vamos ver o gráfico de Azul aqui, ó, Azul 4, vamos lá, Azul 4, tá aí Azul, Azul que chegou próximo da resistência em 28,50, tá faltando força aí para romper, né? Mas está se segurando aqui acima da média, segurando. Vamos ver o que acontece. Esse é o gráfico da Azul. Vamos voltar aqui também, ó, as ações aí que estão com IFR baixo, né? Menor valor de IFR. A IRB já aparece aqui com IFR de 21, né? Mostrando aí. Então a gente vê também aqui as ações em que a distância entre o fechamento de hoje e a média móvel de 21 é a maior, que no caso é da Taurus Armas, Azul, Pão de Açúcar, CSN, Uzi Minas, Ultrapar, Viva 3. E as ações que estão mais distantes, o preço de fechamento está mais distante da média móvel de 21 e, obviamente, porque esse valor está negativo aqui, o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 21. Quais são essas ações? Está aí, ó, IRB 15%,
Elbor, 10%, Cogni 3, 10%, BTOW 3, queda de 10% de distância. O que é isso, Rodrigo? Eu tenho aqui a minha linha, deixa eu colocar em branco aqui, a minha linha de fechamento, tá? E abaixo, isso aqui é no mercado de alta, né? Eu tenho a minha média móvel. No mercado de baixa, eu tenho a média móvel aqui e a minha linha de fechamento está aqui abaixo, né? É isso que a gente está vendo. A gente está vendo a distância entre o fechamento e a média móvel. Como essa distância aqui, o preço está abaixo da média móvel de 21 períodos, essa variação aqui dá negativa. Quando o preço está acima da média móvel de 21 períodos, essa variação aqui é positiva. É só mais uma informação para você filtrar, ver quem está mais distante e ter parâmetro para reduzir a subjetividade. Os destaques hoje que passaram pelo filtro, né, que é um filtro que não é caixa preta, está aqui para você ver as informações, foram azuis, que a gente já viu o gráfico, CSN e Vale 3. Faltou CSN, vamos ver CSNA3. Está aqui a CSNA3, ela aí que hoje chegou na máxima histórica aí de 2020, máxima histórica não, perdão, a máxima de 2020, quando registrou R$ 16,32, volume acima da média. Olha aqui a linha de tendência de alta, a média móvel de 21 períodos aqui, ela respeitando durante esse período. Ah, Rodrigo, então é o papel para comprar. Não estou falando isso, estou falando, inclusive é um papel que chama atenção, ela chegou nesse ponto aqui, que é uma antiga resistência aqui, ó, é um ponto de briga, para ficar de olho aí, né? Tem que aguardar, tem que entrar volume aí, aguardar um rompimento. Eu nem entendo isso daqui como já ocorreu o rompimento, porque para mim isso aqui não é ciências exatas. Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá, vamos ver mais informações, destaques da semana do Ibovespa, Pão de Açúcar, Azul, CSN, Grupo Natura e JBS. Destaque negativo, IRB, PetroRio, Embraer, BBDC3, é a ação ordinária do Bradesco e Lojas Renner. Destaque do mês do Ibovespa, Azul, Pão de Açúcar. Essas informações aqui estão lá no Telegram, disponíveis para você ver com calma. Destaque da semana do Small Cap, Azul, Taurus, JHS, Minerva, Bradespar, destaque negativo, IRB, ALR3, Valide, Lopes Filho e PetroRio. Está aqui, tá? E agora esse gráfico aqui para mostrar para vocês as ações que estão com melhor desempenho, isso de um universo de 153 ações, as ações que estão com melhor desempenho em 2020, está aqui, ó, nesse período aqui no ano, estão positivas em 2020, e as ações que estão com pior desempenho em 2020. Aí entra aqui IRB, Smiles, Mio3, CVC, Cielo, Ering, BRF, Gol, Gafisa, Ser Educacional, Eduque, Lojas Marisa, Valide, Tecnisa, Lopes Filho, Embraer, Burger King. E o destaque aí, que foi uma ação que entrou no índice de Small Cap recentemente, Local Web. É a ação aí com quase uma alta de 200%. Vamos ver o gráfico da Local Web aqui. Vídeo aí de sexta-feira, você vai ver com calma depois. LWSA3, ela tentando se segurar aqui na média móvel de 21 períodos, que foi respeitada durante um bom tempo. E também ela já rompeu essa linha de tendência de alta aqui. Está aí o gráfico dela. Papel que você vê que apenas em 2020, papel que teve abertura de capital em 2020, fevereiro de 2020. E apenas aí em 2020, passou aí pela crise da Covid, está aqui, ó, ela registra aí uma alta de quase 200%, 180%. Pessoal, é isso aí, muito obrigado, agradeço a você que ficou aqui até o final. Ficou até o final? Coloca aí no comentário, fiquei até o final, assistiu o vídeo todo. Poderia ter falado isso no início. Se você quer reduzir o tempo aí do vídeo, você pode aumentar a velocidade, botar para 1,25, 1,5. Eu acho que dá para assistir legal o vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Para você ter tempo para assistir o vídeo aí durante o final de semana. Bom final de semana, bom descanso. Um grande abraço e até a próxima.